Não tem como a gente controlar isso, né? Faz parte. Aí depois na edição eu coloco um cachorrinho latindo do lado. Né? Então, na questão 1 ali, a gente pedia para determinar a média aritmética dos dados, né? Então, dados não grupados, né? Quando não está numa tabela, quando não tem intervalo de classe ali, a gente diz que é dados não grupados, né? Então, esses aqui são dados não grupados. Eu tenho o número 10, 12 aqui duas vezes, 14, 18 e 20. E aí eu quero calcular a média aritmética, né? Porque existem outras médias, né? Existe a média ponderada, média geométrica, média harmônica, né? No nível técnico, a gente só estuda a média aritmética e média ponderada, mas existem outras, né? Quem fizer um curso superior depois e fizer estatística, provavelmente vai ver outros tipos de média, né? Então, como é que calcula a média para esses dados aqui, né? Eu vou somar todos eles, ó, e dividir pela quantidade. Então, aqui nós temos 6, ó, 6 números. Então, por isso que eu divido por 6, ó. Não esqueci que aqui a representação de média, né, é x com a barrinha em cima, tá? Eu não sei porque tem uns alunos às vezes colocam um tio, né? Não é uma barra. Boa noite, Nayane. E aí tu soma aqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite. Tu soma, né? Dá 86 dividido por 6, ó. Vai te dar a média. 14,33, usando a regra do arredondamento que eu passei para vocês, né? Eu acho que ali deu 14,33,333, deu uma dízima periódica, né? Arredondando para duas casas depois da vírgula, fica 14,33. Sempre cuidando, né? Que se tiver unidade de medida, né? Se, por exemplo, se fosse quilos, né? Se tivesse aparecendo aqui quilos, então aqui no final tu ia ter 14,33 quilos. Se fosse em reais aqui, colocaria aqui, então, reais, né, 14,33. Então, aqui nesse caso não tinha unidade de medida, então a gente não coloca, né? Não precisa. Acertaram esse aí? Acharam esse aí? Não. Ó, tem a criancinha aí. E aí a gente vai somar, que nem a gente fez no outro ali, ó. Vai somar, a soma deu 34,8, dividido por 6, que é a quantidade de números que eu tenho aqui, deu 5,8 a média. Média aritmética desses dados aqui, que estão não grupados, né? Para quem entrou depois ali, né? Dados não grupados é quando não está numa tabela, né? Esse exercício, ele é um exercício que a gente tem que fazer, ou será que eu só tá explicando a matéria, porque como eu entrei na metade dele, eu fiquei meio perdido. Não sei. E junto eu coloquei essa lista de exercícios para vocês tentarem fazer. Eu não consegui achar tudo aí. Não viu? Vou ter que botar o esquilo aqui. Ele tan. Professor, vamos colocar o esquilo. E agora? Não sei não. Não, agora tu. Agora depois tu. Me desruga tudo a minha pele. Aqui então a gente tinha a letra C também, né? Dados não grupados, é só somar e dividir pela quantidade. Aqui são 5 números, ó. 42 mais 56 mais 84 mais 120 mais 136, que vai dar 438 dividido por 5, ó. 87,60. 87,6 ou 60, tá? Se colocar 60 tá certo, se colocar só o 6 ali também. E aqui, então, são os dados grupados, né? Quando eu tenho essas tabelas com intervalos de classe aqui, né? Então, nesse caso aqui, como é que se calcula a média aritmética? Primeira coisa que tem que fazer, né? O que vai ser dado, né? O que vai ser dado vai ser isso aqui, os intervalos, né? Os intervalos de classe e as frequências absolutas, que são as quantidades, né? Quantos produtos eu tenho com preço de R$16, inclusive, e menos do que 20? Um produto só. A segunda classe, quantos produtos de R$20, inclusive, e menos que 24? Tenho 5 produtos. Isso aqui é dado no exercício, tá? O que vocês têm que calcular? Primeira coisa é fazer o somatório aqui dessa coluna. Somatório das frequências. Então, nesse caso aqui deu 18. O somatório das frequências é o N, né, que aparece na fórmula da média aritmética para dados grupados, que é o caso desse aí. Tá? É o mesmo N. Somatório de frequências é o mesmo N. Próximo passo é a gente criar uma nova coluna aqui e calcular o ponto médio. O que é o ponto médio? É a média aritmética entre esses dois valores aqui, ó, entre esses dois limites. Né? Então, eu vou somar
16 mais 20 vai dar 36, dividido por 2 dá 18. Tá? Faço a mesma coisa no outro, que é 20 mais 24, 44. 44 dividido por 2, 22. 24 mais 28, dividido por 2, 26. 28 mais 32 dividido por 2, 30. 32 mais 36 dividido por 2, 34. Esses são os valores que está bem na metade aqui, ó. Bem na metade do caminho aqui. Então é sempre dividido por 2, né? Às vezes alguns alunos perguntam, né? Porque é sempre por 2? É sempre por 2, porque é a metade, né? Tá? E aí depois eu vou fazer φ vezes x, ó. Essa coluna vezes essa. Tá? Então, 1 vezes 18, 18. 5 vezes 22, 110. 6 vezes 26, 156. 4 vezes 30, 120. 2 vezes 34, 68. Tá? E aí depois eu faço a soma dessa coluna aqui. Eu vou pegar todos esses valores aqui, ó, 18 mais 110 mais 156 mais 120 mais 68, que deu 472. Isso aqui é o somatório de φ vezes x. Tá? Então, colocando na fórmula ali, ó, somatório de φ vezes x. Esse resultado aqui, ó. Tá aqui embaixo. Somatório de φ, ou n, né, que nem eu falei para vocês, é somatório das frequências, que é o 18 aqui, ó. 472 dividido por 18. Então, é simplesmente pegar esse resultado aqui e dividir por esse, ó. Tá? Que deu R$ 26,22. Ó. Então, aquilo que eu falei para vocês. Como aqui tinha unidade de medida, aqui eu vou colocar a unidade de medida no final. Tá? Então, a média de preços desses produtos aqui é R$ 26,22. Gostaram do vídeo editado lá? Gostaram das edições? Não. Ó, 2. Letra B, mesma coisa. Ó. Preços, né? De 35 a 43, de 43 até 51, 51 até 59, e aqui as quantidades. Ó. 2, 7, 12, 6, 3. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a soma dessa coluna, que deu 30. Ó. Ponto médio. Esse mais esse. 35 mais 43 dividido por 2, que deu 39, que é o ponto médio. Depois, 43 mais 51 dividido por 2, que deu 47. Depois, 51 mais 59 dividido por 2, que deu 55. 59 mais 67 dividido por 2, 63. E, por fim, 67 mais 75 dividido por 2, 71. Encontrei a coluna do X, do ponto médio. Nessa coluna aqui eu não preciso fazer somatório, né? Não vou usar em nada. Tem alguns alunos que às vezes somam aqui, né? Não vou usar em nada. Não precisa fazer somatório do X. Tá? Não, então essa coluna aqui não precisa ter soma. Eu vou fazer agora é o φ vezes X, que é essa coluna vezes essa coluna. 2 vezes 39, 78. 7 vezes 47, 329. 12 vezes 55, 660. 6 vezes 63, 378. 3 vezes 71, 213. Tá? Fiz as multiplicações aqui de uma coluna com a outra, e aí agora eu vou fazer a soma dessa coluna. 78 mais 329 mais 660 mais 378 mais 213, que deu 1.658. Tá? E aí eu vou dividir esse aqui por esse aqui. Ó, 1.658 dividido por 30. Né? Somatório de φ vezes x dividido pelo somatório de φ. Então, a média aritmética aqui deu R$ 55,27. Essa é a média de preço desses produtos aí, né? Nem diz o meme aqui, né? Acertou, miserável. Acertou, miserável. Letra C. Tá? Letra C da questão 2. Mesma coisa, né? Calcula o ponto médio, né, de cada um,
né? Vai fazer aqui esse mais esse dividido por 2, que vai desse aqui, para todos eles, ó. Tá? E aqui faz, né, o somatório do FI, que deu 20, no caso tem 20 produtos, né, essa loja aí, e aí faz FI vezes X, ó. 10 vezes 129, 1.290. 5 vezes 143, 715. 3 vezes 157, 471. 1 vezes 171, 171. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 185, 185. E aí soma, né? Essa coluna aqui, ó. O que interessa para mim calcular a média é essa soma aqui, ó. Que deu 2.832 dividido por 20. A média, então, deu R$ 141,60. Acharam isso? Sim, eu achei, professor. E aí eu separei aí uns para vocês fazerem, então, né? Que merda, hein? Aí vocês levantem a mãozinha aí quando terminarem pra gente corrigir. 2000 anos depois. Então, na D, ó, eu já preenchi as duas tabelas aí pra gente só calcular depois a média, né? Ó, ponto médio, né, aqui eu botei preço, na verdade a ideia era colocar salários, né? Ficou o valor alto ali. 954 mais 1.908 dividido por 2, que dá 1.431. 1.908 mais 2.862 dividido por 2 dá 2.385. Vai fazer isso para todos aqui nessa coluna. Depois que calculou o ponto médio, aí faz o φ vezes x, né? 18 vezes 1.431, que deu 25.758. 10 vezes 2.385, 23.850. Aqui não precisa colocar o 00 se não quiser depois da vírgula, tá? Eu só coloquei ali porque, como eu fiz no Excel ali, já deixou padronizado, né? E aí faz a soma dessa coluna aqui, ó. Φ vezes x, que deu 96.354, dividido pelo somatório das frequências, que é 40. Ó. Então, a média aqui dos preços, né, é de 2.408,85. Na letra E, mesma coisa, né? Soma os dois valores aqui, ó, esse mais esse, divide por 2, que dá esse aqui, ó. 350 mais 570 dividido por 2, 460. 570 mais 790 dividido por 2, 680. Né? Até a quinta classe ali, né? E aí depois vai fazer o φ vezes x. Esse vezes esse, que dá esse. Esse vezes esse, que dá esse. E aí faz a soma de toda essa coluna aqui, ó, que deu 25.700. A soma das frequências aqui deu 31. Aí é só dividir. 25.700 dividido por 31. Então, a média ali vai dar 829,03. Então, tem mais dois aí para a gente finalizar. Esse aqui, então, ó. Aqui tá em Tô quilos, esperando baixar peso um pouquinho o Uberman, porque tá em dinâmica. Estatura em metros, né? Tá? Então, aqui tá o peso em quilos e aqui a estatura em metros, tá? Então, aqui não é preços, né? Um tempinho para fazer aí, e vocês me avisem aí quando concluírem. Vamos lá. Então agora aqui nós temos pesos, né? Mas forma de calcular é a mesma, né? Ponto médio, faz o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Ó, então deu 109 aqui o primeiro, 134 mais 184 dividido por 2, 159, e assim vai fazendo para todas as classes, né? E aí depois faz o φ vezes o x. Ó, 1 vezes 109, 109. 3 vezes 159, 477. 12 vezes 209, 2.508. E assim vai. E aí faz a soma dessa coluna aqui, ó. Soma dessa coluna dividido pela soma da coluna do φ, das frequências absolutas, que é 20 aqui. Então, a média aritmética vai ser 4.180 dividido por 20, ou seja, a média aritmética aqui de pesos é 209 quilos. Então, tem que cuidar sempre a unidade de medida, né?
Já na letra G, estaturas em metros, né? Então aqui a primeira classe é de 1,30 m até 1,50 m. E aqui a frequência, né? Tem 4 pessoas, então, com essa estatura aqui, nesse limite, né? De 1,30 m, inclusive, menos do que 1,50 m. Aí faz a média entre os dois, né? 1,30 m mais 1,50 m, 2,80 dividido por 2, 1,40. 1,50 mais 1,70 dividido por 2, 1,60. 1,70 mais 1,90 dividido por 2, 1,80. 1,90 mais 2,10 dividido por 2 vai dar 2. Tá? E aí faz a soma das frequências aqui. Ó. Então aqui no caso tinham 18 pessoas, né? Porque a gente está tratando de estaturas, né? E aqui faz o φ vezes x para cada classe. Né? 4 vezes 1,40, 5,60. 8 vezes 1,60, 12,80. 5 vezes 1,80, 9. 1 vezes 2, 2. E aí soma as colunas. 29,40 é a soma de todas essas colunas, de todas essas linhas aqui, né? E a média, então, vai ser 29,4 dividido por 18. Que deu, então, uma média de estatura aí das pessoas de 1,63 m. Tá? Então, sempre tem que cuidar a unidade de medida que tu tem aqui nessa informação aqui, né? Aqui era peso, aqui era estaturas, né? Aqui está em metros, aqui está em quilos. Tranquilo? Estão quietinhos hoje? Tranquilo. Então tá. Então tá. Tá, boa noite. Boa semana pra vocês. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu interromper a gravação aqui.